Desde os tempos antigos, a imaginação humana tem sido cativada pelas visões proféticas das Escrituras. Entre todas elas, poucas são tão enigmáticas e cheias de mistério quanto a revelação das duas testemunhas do Apocalipse, apresentadas no capítulo 11 do livro escrito por João, o discípulo amado. Essas figuras aparecem como profetas revestidos de poder, enviados para proclamar a mensagem divina em um tempo de trevas sem precedentes. Eles são descritos como homens que resistirão ao anticristo, proclamarão a justiça de Deus e realizarão milagres diante das nações. Mas quem são, de fato, essas duas testemunhas? Seriam apenas símbolos de igrejas fiéis? Representariam leis espirituais? Ou seriam personagens históricos que retornarão nos últimos dias, cumprindo um destino ainda maior? A tradição cristã, ao longo dos séculos, levantou diversas hipóteses, mas três nomes sempre estiveram no centro do debate: Moisés, Elias e Enoque. Para compreender esse mistério, é necessário recuar milhares de anos no tempo, revisitar a história da salvação e mergulhar na jornada desses homens que caminharam com Deus de maneira tão singular. Só então será possível perceber por que suas vidas estão intrinsecamente ligadas à profecia do fim dos tempos. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu visões arrebatadoras que revelavam os últimos atos do drama humano. Em Apocalipse 11, ele descreve o surgimento das duas testemunhas. Elas profetizam por 1,2, 6 dias, 3 anos e meio. São revestidas de poder, fechando o céu para que não chova, transformando águas em sangue e ferindo a terra com pragas. Vestem-se de sacos, sinal de lamento e julgamento. Ao final, são mortas pela besta que sobe do abismo, e seus corpos jazem nas ruas de Jerusalém, onde o Senhor foi crucificado. Depois de 3 dias e meio, elas ressuscitam diante de todos, e um grande terremoto sacode a cidade. O retrato é vívido, quase cinematográfico. Quem, em toda a Escritura, possuiu poderes semelhantes fechar os céus, trazer pragas, transformar águas em sangue? Teólogos divergem. Alguns acreditam que as duas testemunhas são apenas símbolos da lei e dos profetas, ou mesmo da igreja fiel que resiste até o fim. Contudo, uma tradição antiga e poderosa, tanto no judaísmo quanto no cristianismo primitivo, aponta que não se trata apenas de símbolos, mas de pessoas reais que retornarão ao palco da história para cumprir essa missão. Aqui entram os 3 personagens mais citados. Enoque, o homem que andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, 24. Elias, o profeta inflamado que subiu aos céus em um carro de fogo. 2 Reis 2, 11. Moisés, o libertador de Israel, cujo corpo foi ocultado pelo próprio Deus após sua morte. Deuteronômio 34, 5, 6. Judas 1, 9. Cada um deles carrega um mistério em torno de sua partida da terra. Diferente dos demais mortais, não tiveram um fim comum. Seus destinos parecem suspensos, como se estivessem guardados para um tempo futuro. Outro detalhe que não pode ser ignorado. Na lei de Moisés, o testemunho válido diante do tribunal sempre requeria 2 testemunhas. Deuteronômio 19, 15. Não era permitido condenar ou justificar alguém com apenas uma voz. Essa lei ecoa no próprio juízo divino. No momento em que o mundo for confrontado, Deus não levantará apenas uma, mas 2 testemunhas, para que a verdade seja confirmada diante das nações. Isso significa que o aparecimento dessas figuras não é apenas um ato isolado de poder, mas também o cumprimento de um princípio eterno estabelecido pelo próprio Senhor. A justiça divina será confirmada de forma incontestável e ninguém poderá alegar ignorância. Imagine o cenário:
O mundo mergulhado em caos, governos unindo-se sob a bandeira da besta, religiões corrompidas, perseguições contra os santos de Deus. Nesse contexto, duas figuras surgem, cheias de autoridade divina, realizando milagres semelhantes aos antigos profetas. Sua pregação será direta, incômoda, incansável. Eles não estarão interessados em agradar, mas em confrontar. Não será um ministério de conforto, mas de julgamento e advertência. Por isso, são descritos como vestidos de saco, o traje do luto e do arrependimento. Sua mensagem ecoará como trombeta: o tempo acabou, arrependei-vos, porque o juízo chegou. Esse cenário épico prepara o coração do leitor para a investigação. Porque Moisés, Elias e Enoque são os principais candidatos a ocupar esse papel. O que em suas histórias os conecta de maneira tão direta a esse momento do fim dos tempos? Este primeiro capítulo não responde ainda quem são as duas testemunhas. Ele abre o véu do mistério, convida o leitor a revisitar as histórias de três homens extraordinários e estabelece a atmosfera épica e solene em que o drama se desenrola. Ao longo dos próximos capítulos, veremos como cada um deles viveu de maneira tão singular, deixando marcas que atravessaram os séculos e que, possivelmente, apontam para seu retorno. O palco está montado, a cortina se abre, Moisés, Elias e Enoque estão diante de nós. E a pergunta ecoa com mais força do que nunca: quem deles retornará para enfrentar a besta e proclamar o último testemunho do Altíssimo? Entre todos os personagens misteriosos das Escrituras, poucos despertam tanta curiosidade quanto Enoque. Ele aparece de maneira breve no livro de Gênesis, mas sua história ecoa por toda a tradição bíblica e judaica como um testemunho único. Enquanto a narrativa de Adão e seus descendentes é marcada pela repetição solene de uma frase "e morreu", Enoque se destaca como exceção. A Escritura declara: andou Enoque com Deus e já não foi encontrado, porque Deus o levou para si. Gênesis 5, 24. Nenhum outro relato da genealogia é tão abrupto e enigmático. Todos os demais patriarcas, por maiores que fossem seus feitos, terminavam com a certeza da morte. Mas com Enoque foi diferente. Ele não morreu. Deus simplesmente o tomou. Esse fato singular o coloca automaticamente como um dos principais candidatos a ser uma das duas testemunhas do Apocalipse. Pouco se sabe da vida cotidiana de Enoque. O texto bíblico informa que ele viveu 365 anos, número que muitos estudiosos relacionam com o ciclo completo de dias de um ano solar, sugerindo plenitude e completude em sua jornada. Ele foi pai de Matusalém, que se tornaria o homem mais longevo da Bíblia. Mas mais importante que sua idade ou descendência foi sua caminhada espiritual. O texto não diz que ele foi um rei, um guerreiro ou um legislador. Não menciona conquistas militares ou vitórias políticas. O que o define é uma única expressão: andou com Deus. Isso significa que sua vida foi marcada por intimidade, obediência e comunhão constante com o Criador. Esse detalhe faz de Enoque uma figura especial. Ele não precisava de títulos ou feitos grandiosos para ser lembrado. Sua grandeza estava na simplicidade de uma vida em constante conexão com o Senhor. O ponto mais impressionante de sua história, no entanto, é a forma como partiu deste mundo. Ele não experimentou a morte física. A palavra usada em Gênesis é clara: Deus o tomou para si. Esse verbo sugere um arrebatamento repentino, um transporte direto à presença divina. Séculos depois, o autor de Hebreus retomaria essa ideia. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que havia agradado a Deus. Hebreus 11, 5.
Esse testemunho confirma que Enoque é um dos poucos homens que não provaram da morte física, sendo o outro Elias. Essa característica é essencial para a hipótese de que eles sejam as duas testemunhas, já que o destino de todos os homens é morrer uma vez. Hebreus 9, 27. O fato de ambos terem sido poupados pode indicar que voltarão ao mundo para finalmente cumprir esse destino no tempo do fim. Embora o livro de Enoque não faça parte do cânon bíblico da maioria das tradições cristãs, ele era conhecido nos tempos antigos e até citado por Judas em sua carta Judas 1, 14 e 15. Esse livro apócrifo descreve visões celestiais, encontros com anjos e profecias sobre o juízo final. A tradição judaica via Enoque como um homem que recebeu revelações profundas sobre os céus e os segredos da criação. Alguns escritos antigos afirmam que ele foi transformado em um anjo celestial, o escriba do céu, encarregado de registrar os atos da humanidade. Embora nem tudo nesses textos deva ser tomado como doutrina, eles mostram que, já desde os tempos antigos, Enoque era visto como alguém cuja missão transcendeu sua geração. Sua história apontava para algo maior, como se seu desaparecimento tivesse deixado uma porta aberta para o futuro. Quando consideramos a profecia das duas testemunhas, Enoque surge como um candidato natural. Ele é um homem justo que não viu a morte, um profeta que anunciou o juízo vindouro, uma figura enigmática que desapareceu de forma sobrenatural. Se Deus poupou Enoque da morte, poderia ser justamente porque sua hora ainda não havia chegado. No tempo do fim, ele retornaria à terra para cumprir o destino comum a todos os homens: morrer. Sua presença como testemunha seria, portanto, o fechamento de um ciclo iniciado no Gênesis. Imagine a cena. Enoque, após milhares de anos na presença divina, retorna para o mundo caótico do fim dos tempos. Um homem de aparência serena, mas com palavras afiadas como espada, proclamando que o juízo chegou. Sua própria existência seria uma prova viva de que Deus governa sobre a vida e a morte. O testemunho de Enoque não fala apenas do futuro, mas também do presente. Ele nos lembra que o maior feito de um ser humano não está em conquistas externas, mas em andar com Deus. Enquanto o mundo busca poder, fama e glória, a vida de Enoque mostra que a verdadeira vitória está na comunhão íntima com o Criador. Sua mensagem ecoa como um chamado: vivei de tal maneira que, quando o Senhor vier, vos encontre andando com Ele. Esse exemplo é ainda mais significativo quando pensamos no papel das duas testemunhas. Elas não virão apenas para realizar milagres extraordinários, mas para serem exemplos vivos de fidelidade. Enoque já cumpriu esse papel em seu tempo e pode muito bem cumpri-lo de maneira ainda mais grandiosa no final da história humana. Enoque, o homem que não viu a morte, permanece como um dos grandes mistérios da Escritura. Seu desaparecimento repentino e sua caminhada íntima com Deus fazem dele um candidato natural a ser uma das duas testemunhas do Apocalipse. Ele representa a fidelidade silenciosa, a comunhão verdadeira e o juízo vindouro. Enquanto não sabemos com certeza qual será seu destino final, sua vida já nos deixa uma lição imortal. Viver com Deus é mais importante do que qualquer conquista humana. Enoque é o testemunho de que a eternidade começa já aqui, quando escolhemos andar lado a lado com o Criador. Se Enoque é lembrado por sua vida silenciosa e íntima com Deus, Elias é lembrado pelo fogo, pelo confronto aberto e pelas demonstrações espetaculares do poder divino diante de reis, sacerdotes e multidões. Sua figura atravessa os séculos como um dos maiores profetas de Israel, símbolo da autoridade divina e do zelo pela santidade do Senhor.
Sua história não é apenas a de um homem comum. É a saga de alguém que enfrentou reinos, reis e religiões falsas, sendo, ao mesmo tempo, temido e odiado, amado e respeitado. Elias se ergueu como um gigante espiritual em um tempo de profunda apostásia, e por isso sua memória está intrinsecamente ligada ao mistério das duas testemunhas do Apocalipse. Elias surgiu em cena durante o reinado de Acabe, um dos reis mais perversos da história de Israel. Acabe, influenciado por sua esposa fenícia, Jezabel, havia conduzido o povo à idolatria, erguendo altares a Baal e perseguindo os profetas do Senhor. Foi nesse contexto que Elias apareceu, proclamando com ousadia diante do rei: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. 1 Reis 17, 1. Essa declaração não foi apenas uma profecia, mas também um golpe direto contra a crença em Baal, considerado o Deus da chuva e da fertilidade. Ao fechar os céus, Elias desafiava a própria divindade pagã, demonstrando que só o Senhor é o verdadeiro Deus. Elias não foi apenas um homem de palavras, mas também de atos poderosos. Entre seus feitos mais impressionantes está o confronto no Monte Carmelo. Ali, diante de centenas de profetas de Baal e de Aserá, Elias desafiou-os a invocar fogo do céu sobre um sacrifício. Os profetas pagãos clamaram em vão o dia inteiro. Mas, quando Elias orou, o Senhor respondeu com fogo, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até a água derramada sobre o altar. A multidão, aterrorizada e convencida, caiu de rosto em terra e clamou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! 1 Reis 18, 39. Esse episódio marcou para sempre a imagem de Elias como o profeta do fogo, o homem através do qual Deus demonstrou seu poder de forma incontestável. Apesar de seus grandes feitos, Elias também experimentou medo, solidão e desânimo. Após derrotar os profetas de Baal, ele foi ameaçado por Jezabel e fugiu para o deserto. Ali, abatido, chegou a pedir a morte. Já basta, ó Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19, 4. Esse episódio revela a humanidade do profeta. Elias não era invencível. Ele também sentia o peso da perseguição e do isolamento. No entanto, foi justamente nesse momento de fragilidade que Deus se revelou de forma mais íntima. No Monte Horebe, Elias não encontrou o Senhor no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave. Essa experiência marcou profundamente sua vida e nos mostra que o Deus que envia fogo também é o Deus que fala com ternura ao coração cansado. O episódio mais extraordinário da vida de Elias, porém, foi seu fim. Diferente dos demais profetas, ele não conheceu a morte. O relato em 2 Reis 2 é vívido e grandioso. Elias caminhava com Eliseu quando de repente apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo que o separou de seu discípulo e o levou ao céu em um redemoinho. Esse arrebatamento único o coloca lado a lado com Enoque, como um dos 2 homens que não passaram pela morte física. E é justamente essa característica que o torna um dos principais candidatos a ser uma das 2 testemunhas do Apocalipse. A importância de Elias não terminou com sua ascensão. O profeta Malaquias, séculos depois, anunciou: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4, 5. Essa profecia alimentou a expectativa de que Elias retornaria antes do fim dos tempos. No Novo Testamento, essa promessa foi parcialmente cumprida em João Batista, que veio no espírito e poder de Elias. Lucas 1, 17. Mas muitos estudiosos acreditam que Malaquias aponta também para um cumprimento final,
literal, no qual o próprio Elias voltará à terra como testemunha do Senhor nos dias da grande tribulação. Outro detalhe intrigante é a presença de Elias no episódio da transfiguração de Jesus. Quando Cristo revelou sua glória diante de Pedro, Tiago e João, dois personagens apareceram ao seu lado, Moisés e Elias. Mateus 17, 3. Porque justamente eles... Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Juntos, eles simbolizavam todo o testemunho do Antigo Testamento, agora convergindo em Cristo, o cumprimento perfeito de ambos. Esse encontro fortalece ainda mais a hipótese de que Elias, junto com Moisés ou Enoque, será uma das duas testemunhas. Afinal, ele já havia sido escolhido por Deus para estar ao lado do Messias em um momento de revelação celestial. Quando pensamos nas duas testemunhas descritas em Apocalipse 11, Elias se encaixa perfeitamente. Ele já fechou o céu para que não chovesse, exatamente como as testemunhas farão. Foi um profeta do fogo, assim como as testemunhas enviarão fogo contra seus inimigos. Não conheceu a morte, estando reservado para um destino futuro. Foi anunciado como aquele que viria antes do grande e terrível dia do Senhor. Sua vida, marcada por confrontos com reis ímpios e pela demonstração pública do poder de Deus, faz dele o modelo ideal para o papel de testemunha no fim dos tempos. Elias não foi apenas um profeta do passado, mas um arauto do futuro. Seu ministério foi um prenúncio do que virá, uma amostra do poder divino que novamente se manifestará nos últimos dias. Assim como ele enfrentou Acabe e Jezabel, as testemunhas enfrentarão a besta e o sistema mundial corrompido. Seu arrebatamento em um carro de fogo permanece como um sinal inconfundível. Sua missão ainda não terminou. O fogo que consumiu o sacrifício no Carmelo e o fogo que o levou aos céus talvez um dia volte a arder. Desta vez diante das nações, quando Elias retornar para proclamar o último testemunho do Altíssimo. Quando falamos de figuras centrais da fé bíblica, nenhum nome ecoa com tanto peso quanto o de Moisés. Ele foi libertador, legislador, profeta e intercessor. Conduziu Israel da escravidão do Egito para a promessa da terra herdada. Mediou a aliança no Sinai e escreveu os 5 primeiros livros das Escrituras. Sua vida foi marcada por encontros com Deus de intensidade única, e sua morte, cercada de mistério, deixou um enigma que até hoje alimenta especulações sobre seu destino final. É impossível falar das duas testemunhas do Apocalipse sem considerar Moisés como candidato. Sua história, sua missão e até mesmo sua partida sobrenatural da vida terrena apontam para a possibilidade de que ele volte a erguer sua voz uma última vez. Desta vez, não apenas diante de Faraó, mas diante de todo o mundo. Moisés nasceu em um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O povo de Deus estava subjugado no Egito, escravizado por um faraó cruel que temia seu crescimento. Em um ato de desespero, esse rei ordenou a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Foi nesse contexto que Joquebede, sua mãe, escondeu Moisés por 3 meses e, não podendo mais ocultá-lo, colocou-o em um cesto no rio Nilo. O cesto foi encontrado pela filha de Faraó, que o criou como príncipe egípcio. Essa origem paradoxal, hebreu de sangue, mas criado como egípcio, preparou Moisés para ser mediador entre 2 mundos. Desde seu nascimento, sua vida já estava nas mãos da providência divina que o preservou da morte de forma milagrosa. Após matar um egípcio e fugir para o deserto, Moisés passou 40 anos em Midian. Ali, tornou-se pastor, casou-se e viveu uma vida aparentemente anônima. Mas foi nesse isolamento que Deus o chamou. No Monte Horebe, diante da sarça ardente que queimava sem se consumir, Moisés ouviu a voz do Senhor.
Eu desci para livrar o meu povo das mãos dos egípcios. Êxodo 3, 8. E foi escolhido como instrumento desse livramento. Moisés, homem de fala pesada e coração hesitante, se tornou profeta e libertador pela força de Deus. O ministério de Moisés diante do faraó é um prenúncio direto dos sinais que as duas testemunhas realizarão em Apocalipse 11. Com seu cajado, ele transformou águas em sangue, trouxe pragas sobre o Egito, feriu a terra com juízos terríveis e enfrentou o governante mais poderoso da época. Essas pragas, trevas, gafanhotos, granizo e a morte dos primogênitos não foram apenas milagres isolados, mas manifestações do poder de Deus para libertar seu povo e humilhar os deuses falsos do Egito. Cada ato de Moisés carregava a mesma autoridade que se espera das duas testemunhas: confrontar as nações e revelar a soberania divina. Não é coincidência que em Apocalipse 11 se diga que as testemunhas têm poder para transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas. Esse é um eco direto do ministério de Moisés. Moisés não foi apenas um profeta de sinais, mas também mediador da aliança entre Deus e Israel. No Monte Sinai, ele recebeu as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, estabelecendo os fundamentos espirituais da nação. A lei mosaica se tornou o alicerce sobre o qual todo o relacionamento de Israel com Deus foi construído. Esse papel de mediador faz com que Moisés seja lembrado como a voz da lei, assim como Elias é lembrado como a voz dos profetas. Na transfiguração de Jesus, os dois aparecem lado a lado, como testemunhas da glória do Filho. Esse detalhe reforça a possibilidade de que eles voltem juntos como as duas testemunhas do Apocalipse, representando novamente a lei e os profetas diante do mundo. Se a vida de Moisés foi marcada por encontros extraordinários com Deus, sua morte foi igualmente envolta em mistério. A Bíblia diz que ele morreu em Moabe aos 120 anos, mas acrescenta que ninguém sabe onde está seu túmulo, pois o próprio Deus o sepultou. Deuteronômio 34, 5-6. Esse detalhe intrigante é ampliado no livro de Judas, versículo 9, que menciona uma disputa entre Miguel, o arcanjo, e Satanás pelo corpo de Moisés. Essa passagem, ainda que breve, abre um vasto campo de especulações. Por que o corpo de Moisés era tão importante que o inimigo o desejava? Teria Deus preservado Moisés para um propósito futuro? Muitos estudiosos veem nesse mistério uma ligação direta com Apocalipse 11. Se Elias foi arrebatado sem ver a morte, e Enoque também, Moisés pode ter sido igualmente preservado de forma especial para um ministério final. Ao observarmos as características das duas testemunhas, Moisés se encaixa perfeitamente. Poder sobre as águas e pragas. Moisés já demonstrou esse poder diante do faraó. Confronto com líderes ímpios. Enfrentou o rei mais poderoso da terra em nome de Deus. Mistério em torno de sua morte. Seu corpo foi ocultado e preservado pelo próprio Deus. Representação da lei, junto com Elias, representa o testemunho completo das Escrituras. Sua presença como testemunha do fim faria sentido dentro da narrativa bíblica. Ele foi o libertador do povo de Israel no passado e pode ser novamente um instrumento de Deus para libertar seu povo espiritual nos últimos dias. Mais do que apenas candidato às duas testemunhas, Moisés nos ensina algo vital. A libertação verdadeira não acontece sem confronto. Ele enfrentou o faraó, enfrentou a idolatria, enfrentou até a murmuração do próprio povo. Sua vida foi marcada pela coragem de interceder e pela ousadia de obedecer. O mundo moderno, assim como o Egito, está repleto de deuses falsos, sistemas de opressão e líderes arrogantes que desafiam o Altíssimo. O exemplo de Moisés mostra que, mesmo em meio a gigantes, Deus pode levantar libertadores que não temem proclamar a verdade.
Moisés, o homem que falou face a face com Deus, cuja morte permanece um enigma, não pode ser descartado quando pensamos nas duas testemunhas do Apocalipse. Seus sinais no Egito, sua mediação da lei e o mistério de seu corpo o colocam como um dos principais candidatos. Seja ao lado de Elias ou de Enoque, Moisés permanece como uma voz viva que ecoa pelos séculos. O Deus que libertou Israel do Egito é o mesmo que julgará o mundo no fim dos tempos. E talvez, um dia, a sua figura retorne para testemunhar, não mais diante de Faraó, mas diante da própria besta que governa as nações. Até aqui, vimos separadamente a grandeza de Enoque, o homem que andou com Deus, Elias, o profeta do fogo, e Moisés, o libertador da lei. Cada um deles possui um papel singular na história da salvação, mas é quando suas jornadas se cruzam nas páginas da profecia que o mistério das duas testemunhas começa a ganhar contornos mais definidos. Dois cenários emblemáticos do Antigo Testamento ecoam de forma poderosa quando pensamos nas duas testemunhas, o Monte Sinai e o Monte Carmelo. Ambos foram palcos de manifestações tremendas da glória de Deus, revelando sua autoridade sobre a terra, o céu e as nações. O Sinai foi o lugar onde Moisés recebeu a lei, e o Carmelo foi onde Elias demonstrou que somente o Senhor é Deus. Dois montes, dois profetas, duas vozes que ainda ecoam nos corredores da história. O Monte Sinai foi o palco do encontro mais grandioso entre Deus e o seu povo. Ali, o Senhor desceu em fogo, trovões e relâmpagos, envolvendo a montanha em fumaça densa. O povo estremeceu diante daquela manifestação, enquanto Moisés subia ao cume para receber as tábuas da lei. A cena é descrita em Êxodo 19 e 20 como um espetáculo de poder absoluto. Todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Êxodo 19, 18. Moisés se tornou, a partir daquele dia, o mediador da aliança entre Deus e Israel. Ele foi o canal pelo qual a lei foi dada, estabelecendo o padrão divino de santidade e justiça. O Sinai se tornou o símbolo da autoridade da palavra de Deus sobre o seu povo. Essa imagem se conecta diretamente às duas testemunhas, que não apenas proclamam mensagens espirituais, mas também chamam o mundo de volta à obediência do Deus verdadeiro. Assim como Moisés foi a voz do Sinai, a lei encarnada em palavras, uma das testemunhas pode repetir esse papel no fim dos tempos. Séculos depois, em outro monte, Elias travou uma batalha espiritual decisiva. O Monte Carmelo foi o cenário do confronto entre o profeta solitário do Senhor e os 450 profetas de Baal. Ali, diante do povo dividido, Elias lançou um desafio que ecoa até hoje. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. 1 Reis 18, 21. O povo ficou em silêncio, indeciso. Então Elias propôs que cada lado preparasse um sacrifício e clamasse a sua divindade, e aquele que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. O resultado é conhecido. Baal permaneceu em silêncio, apesar dos gritos e cortes dos seus sacerdotes. Mas, ao orar, Elias viu o fogo do céu descer e consumir o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água derramada no altar. O povo caiu de rosto em terra e proclamou: "O Senhor é Deus." O Carmelo, assim como o Sinai, foi um momento de revelação divina, mas em uma dimensão diferente. Enquanto o Sinai proclamou a lei, o Carmelo proclamou a decisão. Ali, o povo foi confrontado a escolher a quem servir. As duas testemunhas descritas em Apocalipse 11 parecem carregar os ecos desses dois montes. Elas têm autoridade para transformar águas em sangue e trazer pragas, como fez Moisés no Egito.
mas também tem poder para fechar os céus e invocar fogo, como Elias fez no Carmelo. O ministério das testemunhas, portanto, é uma fusão do Sinai e do Carmelo. No Sinai, Deus revelou sua santidade e estabeleceu sua lei. No Carmelo, Deus demonstrou seu poder e exigiu decisão. No Apocalipse, essas duas dimensões se encontram novamente. As testemunhas não apenas anunciarão a palavra de Deus, mas também demonstrarão sinais visíveis e inquestionáveis do seu poder, forçando o mundo a tomar uma decisão definitiva: seguir o Senhor ou seguir a besta. Outro detalhe fascinante une Moisés e Elias em um mesmo cenário: o Monte da Transfiguração. Ali, diante de Pedro, Tiago e João, Jesus brilhou em glória, e os dois profetas apareceram ao seu lado, conversando com ele. Esse encontro é profundamente simbólico. No Sinai, Moisés refletiu a glória de Deus em seu rosto após falar com o Senhor. No Carmelo, Elias viu o fogo de Deus descer do céu. Agora, no Monte da Transfiguração, ambos estão ao lado do Messias, testemunhando a glória plena do Filho de Deus. Essa cena não apenas confirma a importância deles no plano divino, mas também antecipa a possibilidade de que sejam escolhidos novamente para testemunhar diante do mundo nos últimos dias. O padrão das Escrituras é claro: Deus estabelece a verdade mediante 2 ou 3 testemunhas. Foi assim no Sinai, onde Moisés recebeu a lei como testemunho divino. Foi assim no Carmelo, onde Elias testemunhou contra os falsos deuses. E será assim no fim dos tempos, quando 2 testemunhas proclamarão o juízo do Senhor diante das nações. Moisés e Elias já representam juntos a totalidade das Escrituras, a lei e os profetas. Seu retorno seria, portanto, o testemunho completo de Deus ao mundo. O Sinai e o Carmelo se uniriam em um só clamor: o Senhor é Deus e sua lei é eterna. Mas esses montes não são apenas locais históricos. Eles também representam realidades espirituais no coração humano. O Sinai nos lembra que Deus é santo e exige obediência. O Carmelo nos lembra que precisamos tomar uma decisão clara. Não é possível servir a 2 senhores. Da mesma forma, as 2 testemunhas não serão apenas pregadores de catástrofes, mas portadores de um chamado urgente ao arrependimento. Elas representarão a voz que ecoou no Sinai e no Carmelo, agora ampliada para todo o mundo. Escolhei hoje a quem servireis. O Sinai e o Carmelo continuam vivos na memória da fé. O que Deus revelou ali, através de Moisés e Elias, encontrará seu clímax no ministério das 2 testemunhas. No fim, o mundo inteiro estará diante do mesmo dilema do Carmelo: servir ao Senhor ou seguir os falsos deuses. E assim como no Sinai, a santidade de Deus será manifestada de maneira incontestável. As 2 testemunhas, unindo os ecos desses 2 montes, proclamarão diante de todos os povos que não há outro caminho senão o do Deus Altíssimo. O Sinai e o Carmelo se repetirão, não mais em Israel apenas, mas diante das nações inteiras, como prelúdio do juízo final. Ao longo da nossa jornada pelas Escrituras, observamos como Sodoma e Gomorra não foram apenas cidades antigas destruídas pelo fogo, mas símbolos proféticos de um mundo que rejeita a santidade de Deus e se entrega ao pecado sem limites. Mas a Bíblia não nos deixa apenas com o passado, ela projeta o futuro. E no último livro das Escrituras, o Apocalipse de João, encontramos uma revelação ainda mais profunda: o surgimento de 2 testemunhas, profetas que, em meio ao caos global, levantarão a voz como eco do julgamento de Sodoma. O apóstolo João escreve em Apocalipse 11, 3: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Aqui, o relógio profético se abre.
Não estamos mais em Sodoma antiga, mas em um mundo que espiritualmente é chamado, segundo o texto, de Sodoma e Egito. Apocalipse 11, 8. Isto é, uma sociedade que reúne a idolatria e a escravidão do Egito com a devassidão e injustiça de Sodoma. Para entender a missão dessas duas testemunhas, precisamos primeiro perceber o cenário do Apocalipse. A humanidade, no fim dos tempos, estará mergulhada em idolatria, violência, corrupção e blasfêmia. O poder da besta que sobe do abismo dominará as nações, e a verdade será perseguida. Nesse contexto sombrio, Deus levanta duas vozes, dois homens que carregam a autoridade divina. Eles não são reis, nem generais, nem príncipes da terra. São profetas, homens rejeitados pelo mundo, vestidos de pano de saco, uma imagem de humildade, lamento e arrependimento. Não vêm com ostentação, mas com autoridade espiritual. O pano de saco é um símbolo poderoso. No Antigo Testamento, ele era usado em momentos de humilhação, pranto e súplica diante de Deus. Quando Nínive se arrependeu diante da pregação de Jonas, até o rei vestiu pano de saco. Quando Daniel buscou ao Senhor em oração, vestiu-se de pano de saco. Assim, as testemunhas não pregam conforto, mas convocam o mundo ao arrependimento. Apocalipse 11, 5-6 descreve o poder extraordinário dessas testemunhas. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para converter las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Esses sinais não são novos, eles remetem diretamente a Elias, que orou, e o céu se fechou por 3 anos e meio. 1 Reis 17, 1, Tiago 5, 17, e a Moisés, que transformou o Nilo em sangue e feriu o Egito com pragas. Êxodo 7:12. Aqui se revela um detalhe impressionante. O ministério das testemunhas é a síntese da lei e dos profetas. Moisés representa a lei, Elias, os profetas. Ambos apareceram na transfiguração de Cristo, Mateus 17, 3, confirmando Jesus como o cumprimento de toda a revelação. Agora, no Apocalipse, seus ecos retornam, como que selando a história. Por isso, muitos intérpretes defendem que as duas testemunhas seriam, de fato, Moisés e Elias. Outros, porém, apontam para Enoque e Elias, os dois homens que não provaram a morte, Gênesis 5, 24, 2 Reis 2, 11. Já que aos homens está ordenado morrerem uma vez. Hebreus 9, 27. Haveria uma necessidade profética de que esses dois retornassem ao mundo para cumprir sua morte. Independentemente da identidade, o importante é a função. Eles vêm como mensageiros de Deus, repetindo os atos proféticos que já marcaram a história. Contudo, assim como Ló foi zombado em Sodoma e como os profetas sempre foram perseguidos em Israel, também essas duas testemunhas enfrentarão a hostilidade do mundo. Apocalipse 11, 7 anuncia: e quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. A cena é sombria. O mundo não suporta a luz e prefere as trevas. A besta, símbolo do poder anticristão, não apenas os calará, mas exporá seus corpos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma. O texto afirma que povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos por 3 dias e meio, sem permitir que sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros,
porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Apocalipse 11:10. É a inversão satânica do Natal. Enquanto o nascimento de Cristo trouxe presentes de adoração, a morte das testemunhas trará presentes de escárnio. O mundo celebrará o silêncio da verdade, mas o triunfo das trevas é breve. O Apocalipse continua, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Apocalipse 11:12. Imagine a cena, diante das câmeras, dos governantes, dos povos, aqueles que foram desprezados e mortos se levantam, tomados pelo Espírito de Deus. O terror cai sobre a humanidade, e na mesma hora, um grande terremoto acontece, derrubando a 10ª parte da cidade e matando 7.000 pessoas. O mundo, que antes zombava, agora estremece diante do poder do Altíssimo. O que tudo isso significa para nós hoje? Assim como Sodoma ignorou o clamor de Ló, o mundo moderno ignora as vozes que ainda proclamam o arrependimento. Assim como Sodoma se entregou à corrupção e à luxúria, nossa geração caminha na mesma direção. E, assim como Sodoma foi julgada pelo fogo, o Apocalipse anuncia um juízo universal. As 2 testemunhas representam a última chamada de Deus ao arrependimento. Elas são símbolos da pregação fiel em meio ao caos, vozes que não se calam, mesmo diante da perseguição. Representam todos aqueles que, em cada geração, ousaram proclamar a verdade contra o pecado. E a pergunta que permanece diante de nós é: quando as testemunhas se levantarem, de que lado estaremos? Entre os que zombam ou entre os que ouvem e se arrependem? As Escrituras anunciam que as 2 testemunhas não surgirão apenas como pregadores comuns, mas como figuras revestidas de autoridade divina, capazes de realizar sinais que ecoam os prodígios do Antigo Testamento. O livro do Apocalipse descreve: estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para feri-las com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Apocalipse 11:6. Essa descrição, ao mesmo tempo simbólica e literal, reacende o mistério. Os sinais mencionados são idênticos aos que marcaram a vida de Moisés e Elias. Moisés estendeu seu cajado sobre o Egito e transformou as águas em sangue, enquanto Elias orou e os céus se fecharam, retendo a chuva por 3 anos e meio. O paralelismo é tão evidente que muitos estudiosos consideram que esses detalhes não são acidentais. É como se o próprio Deus tivesse deixado pistas proféticas para guiar os que buscam compreender a identidade dessas testemunhas. Elias foi, talvez, o mais dramático dos profetas quando se tratava de sinais. Não apenas fechou os céus, mas também fez descer fogo sobre os soldados que tentaram prender Ló. 2 Reis 1. Sua vida foi marcada por intervenções sobrenaturais que quebravam a lógica natural, um estilo profético que apontava diretamente para a manifestação visível do poder de Deus. No contexto apocalíptico, onde a Terra será palco de uma batalha espiritual intensa, a repetição desse padrão não apenas faz sentido, como é necessária. O mundo, endurecido e cético, não dará ouvidos a discursos vazios, mas será confrontado com atos inegáveis da intervenção divina. Moisés, por sua vez, foi o líder que conduziu Israel sob uma sequência impressionante de juízos divinos. As 10 pragas do Egito não foram apenas um ataque ao faraó, mas um desmantelamento das divindades pagãs do Egito. Moisés, portanto, não foi apenas libertador,
mas testemunha da supremacia do Deus verdadeiro sobre todos os falsos deuses. Quando o Apocalipse fala de águas convertidas em sangue e pragas lançadas sobre a terra, é impossível não lembrar da missão de Moisés no Egito. Esse paralelismo fortalece o argumento de que Moisés seria uma das testemunhas, reaparecendo no fim dos tempos como instrumento de juízo contra a besta e seu império. Mas e Enoque? Alguns argumentam que, apesar de não ter realizado milagres registrados, sua presença como testemunha teria um valor simbólico profundo. Enoque representa a justiça silenciosa, o homem que andou com Deus em um mundo corrompido. Sua função poderia não ser a de realizar sinais, mas a de confrontar o mundo com a verdade eterna de que é possível viver em santidade. Os sinais das testemunhas, portanto, não devem ser vistos apenas como milagres espetaculares, mas como mensagens proféticas. Fechar os céus pode simbolizar o juízo contra as nações que rejeitaram a verdade. Transformar águas em sangue pode significar a lembrança constante de que a humanidade derramou sangue inocente e agora o próprio sustento da vida se corrompe como reflexo de sua maldade. Assim, o mistério permanece. Seriam Elias e Moisés reeditando seus próprios milagres, ou haveria espaço para uma combinação mais inesperada, na qual Enoque surgiria não como fazedor de sinais, mas como o portador da mensagem pura e incorruptível. O certo é que no cenário do Apocalipse, sinais e palavras andarão juntos. E esses sinais, mais do que provas de poder, serão convites urgentes ao arrependimento, ainda que a maioria do mundo prefira rejeitá-los. O livro do Apocalipse descreve um momento decisivo e aterrador: o encontro das duas testemunhas com a besta que sobe do abismo. Depois de exercerem seu ministério por 1260 dias, proclamando arrependimento, realizando sinais e enfrentando a fúria das nações, elas se deparam com um inimigo que não é apenas humano, mas a encarnação do mal em sua plenitude. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Apocalipse 11:7. Essa passagem marca um ponto de virada no enredo profético. As testemunhas, até então invencíveis, cercadas pela proteção divina, tornam-se vulneráveis. O poder que a besta exerce não é apenas físico, mas espiritual. Uma autoridade concedida momentaneamente para que os desígnios de Deus se cumpram. O cenário desse confronto não é uma batalha comum, mas uma guerra espiritual que reflete a luta entre luz e trevas. Durante 3 anos e meio, as testemunhas terão proclamado a verdade diante de um mundo cada vez mais entregue ao domínio do anticristo. Suas palavras terão causado comoção, resistência e até ódio. Milagres e sinais, em vez de gerar fé no coração de todos, despertarão rebelião nos que preferem as trevas. Quando finalmente a besta surgir, sua vitória aparente será celebrada pelo mundo. Os povos, cansados das pragas, das secas e das palavras duras de juízo, verão na morte das testemunhas um alívio. O que antes era medo se transformará em festa macabra, e os habitantes da terra se alegrarão sobre eles, e se regozijarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Apocalipse 11. Mais Sisi. O ódio contra Moisés, Elias ou Enoque, seja quem forem, não será apenas pessoal, mas ideológico. Eles simbolizarão a voz de Deus contra um mundo que rejeitou a verdade. Sua morte, portanto, será vista como a vitória do homem contra o divino, da autonomia humana contra a submissão ao Criador. Se Moisés estiver entre eles, o libertador de Israel será novamente rejeitado, assim como no deserto, quando o povo se rebelou.
Se Elias estiver presente, o profeta do fogo será novamente confrontado pelo espírito de Jezabel, agora encarnado na estrutura global da besta. E se Enoque for um dos escolhidos, o homem que andou com Deus será morto por um mundo que já não suporta a santidade. Mas a derrota das testemunhas é apenas aparente. O próprio texto bíblico esclarece que essa vitória da besta é momentânea e necessária para que se cumpra a revelação maior. A morte das testemunhas ecoa a morte de Cristo, o justo, sendo rejeitado pelo mundo, colocado em exposição pública e humilhado. Os corpos das testemunhas permanecerão estendidos nas ruas da grande cidade, chamada espiritualmente de Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. Apocalipse 11, 8. Essa descrição mostra que o local do confronto não é apenas geográfico, mas simbólico. Representa a fusão de toda a rebeldia humana contra Deus. Durante 3 dias e meio, os corpos das testemunhas se tornarão espetáculo. O mundo inteiro as verá em um cenário que, nos dias atuais, facilmente remete à transmissão global de imagens, câmeras, redes e meios de comunicação, espalhando a cena a todas as nações. Essa exibição pública será o auge da arrogância humana. Não apenas matar, mas expor, zombar e celebrar a morte daqueles que ousaram desafiar o sistema do anticristo. É o triunfo temporário das trevas, como a sexta-feira da crucificação antes da manhã da ressurreição. Mesmo nesse momento sombrio, há uma verdade escondida. Deus nunca perde o controle. A aparente vitória da besta é parte do plano maior, e o confronto, embora intenso, prepara o clímax da revelação. Pois, após 3 dias e meio, aquele mesmo mundo que celebrou a morte das testemunhas assistirá, atônito, ao inesperado. Elas ressuscitarão diante de todos. Mas essa parte pertence ao próximo capítulo, quando a justiça divina se revelará em glória e poder. O momento mais surpreendente da profecia acontece exatamente quando o mundo acredita ter vencido. Depois de 3 dias e meio em que os corpos das 2 testemunhas jazem nas ruas da grande cidade, expostos à vergonha e ao escárnio, a cena se transforma. O texto sagrado descreve algo que nenhum homem pode ignorar: o sopro da vida vindo diretamente de Deus. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou nelas, e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que os viram. Apocalipse 11, 11. Imagine a reação das multidões que até então celebravam. O ambiente de festa se transforma em pavor. Os risos cessam. O que parecia uma vitória absoluta torna-se em instante de terror. As câmeras que transmitiam a humilhação agora registram um milagre impossível de ser negado. O mundo inteiro, de repente, precisa encarar a realidade do Deus vivo. A ressurreição das testemunhas não é apenas um ato de poder, mas um sinal escatológico. Assim como Cristo ressuscitou após 3 dias, provando sua autoridade sobre a morte, também as testemunhas retornam à vida como confirmação de que a palavra que pregaram vinha diretamente do céu, e não apenas ressuscitam. O Apocalipse registra que uma voz poderosa ecoa do céu, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: "Subi cá", e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Apocalipse 11, 12. A cena remete à ascensão de Cristo e até mesmo ao arrebatamento que a igreja aguarda. As testemunhas, agora vivas, não permanecem na terra. Elas são chamadas pelo próprio Deus, diante dos olhos atônitos de seus inimigos, e elevadas em uma nuvem de glória. Essa nuvem simboliza a presença divina, como no Êxodo, quando a glória de Deus guiava Israel pelo deserto. A mensagem é clara: o Senhor vindica seus servos.
Aqueles que foram humilhados diante do mundo agora são exaltados diante de todos os povos. O texto continua descrevendo um sinal ainda mais impressionante. Naquele mesmo instante, ocorre um terremoto devastador. E naquela mesma hora, houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Apocalipse 11, 13. Esse abalo físico simboliza o juízo divino que acompanha a vindicação das testemunhas. O terremoto não é apenas um evento natural, mas uma resposta sobrenatural que confirma a autoridade do céu sobre a terra. A morte de 7.000 pessoas ecoa os julgamentos proféticos do Antigo Testamento, como em Amós e Isaías, quando a destruição parcial anunciava um juízo maior que ainda estava por vir. O número não é aleatório. Ele transmite a ideia de completude, intensidade e severidade da ação divina. Até aqui, o mundo havia zombado das testemunhas, mas agora não há espaço para dúvidas. O terror toma conta das nações, e mesmo aqueles que resistiam são obrigados a reconhecer o poder de Deus. O texto bíblico afirma que eles deram glória ao Deus do céu, uma expressão que indica reconhecimento, ainda que não necessariamente arrependimento genuíno. A cena é um prenúncio do que Paulo escreveu em Filipenses 2, 10, 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, a ressurreição e ascensão das testemunhas funcionam como um ato final de revelação. Deus mostra ao mundo que sua palavra não pode ser silenciada e que, mesmo diante da perseguição e da morte, sua justiça prevalece. O triunfo das testemunhas não é apenas sobre a besta, mas sobre o sistema mundial que se opôs a Deus. É a proclamação escatológica de que a vida vence a morte, a verdade prevalece sobre a mentira e o reino de Cristo está prestes a se manifestar em glória. A vitória das testemunhas é também um conforto para os fiéis que em todas as épocas enfrentam perseguição. A mensagem é clara: o sofrimento e até o martírio não são o fim, mas parte de uma história maior em que Deus sempre tem a última palavra. Assim como José foi tirado da prisão para o trono, Daniel do cativeiro para a honra e Cristo da cruz para a ressurreição, também as testemunhas passam da humilhação para a glória. O padrão divino se repete: morte, vergonha, mas depois ressurreição e exaltação. A cena termina com a declaração: o segundo ai é passado, eis que o terceiro ai cedo virá. Apocalipse 11, 14. Isso significa que os eventos relacionados às testemunhas são apenas parte do drama escatológico. Ainda há juízos maiores, ainda resta o toque da 7ª trombeta, que revelará o desfecho da história humana e o estabelecimento do reino eterno de Cristo. O clímax do Apocalipse 11 chega com o toque da 7ª trombeta, o último dos juízos dessa série. É como o soar final de uma sinfonia divina que anuncia não apenas destruição, mas, sobretudo, a vitória definitiva do Cordeiro. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11, 15. Enquanto as 6 trombetas anteriores estavam carregadas de pragas e catástrofes, a 7ª não descreve apenas juízo, mas proclamação. O céu inteiro se enche de vozes, declarando que o domínio da história já não pertence às bestas, impérios ou governantes humanos, mas a Cristo. Esse é o ponto de virada. Aquilo que parecia controlado pelo mal revela-se parte do plano soberano de Deus. O mundo, outrora entregue à corrupção, agora é reclamado pelo verdadeiro Rei.
Os 24 anciãos, que representam a plenitude do povo de Deus, Antigo e Novo Testamento unidos, caem sobre seus rostos em adoração. Eles proclamam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Apocalipse 11, 17. A gratidão celestial revela que o tempo de espera terminou. A oração dos mártires, que clamavam: até quando, Senhor? Finalmente encontra a resposta. A visão se expande. Iraram-se, porém, as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11, 18. Aqui vemos 4 atos grandiosos. O julgamento das nações rebeldes. Deus responde à fúria dos povos com sua ira justa. A recompensa dos fiéis, profetas, santos e todos os que temeram o nome de Deus recebem galardão eterno. A destruição dos que corrompem a terra. O sistema maligno que arruinou a criação será eliminado. O estabelecimento da justiça eterna. O mundo, enfim, passa a estar sob o domínio perfeito do Rei dos Reis. A visão culmina com uma cena extraordinária. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremoto, e grande saraiva. Apocalipse 11, 19. A abertura do templo celestial é o sinal de que o acesso à presença plena de Deus foi revelado. A Arca da Aliança, símbolo da fidelidade divina, reaparece como confirmação de que Deus nunca esqueceu seu pacto. Relâmpagos, trovões e terremotos acompanham a cena, lembrando o Sinai quando a lei foi dada, mas agora apontando para uma nova era, o reino de Cristo plenamente estabelecido. O soar da 7ª trombeta é o anúncio do fim da espera, da vitória sobre as trevas e da consumação do reino eterno. Tudo aquilo que parecia perdido, tudo o que parecia dominado pelo mal, é subitamente transformado em triunfo para Cristo e para aqueles que permaneceram fiéis. Essa mensagem não é apenas para o futuro escatológico, mas para todos os que hoje enfrentam perseguição, dúvida ou sofrimento. O Apocalipse declara que a vitória já está garantida. O Cordeiro reinará para sempre, e todo joelho se dobrará diante dele. Queridos irmãos e irmãs, a história das 2 testemunhas não é apenas uma profecia distante, mas uma mensagem viva para nós. A palavra de Deus nunca pode ser calada. Ainda que o mundo zombe, ainda que o inimigo pareça triunfar, a vitória do Senhor é certa. Que esta reflexão fortaleça a sua fé e o lembre de que estamos caminhando para o grande dia em que os reinos do mundo virão a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Juntos, vamos espalhar a verdade e edificar vidas através da palavra de Deus.